Amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nesta oportunidade iremos para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Todo esse vídeo é alusivo, é baseado na Palavra de Deus e nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre o tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos na lição de número 10 e vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então é uma oportunidade para nós falarmos sobre a doutrina da mordomia cristã, tendo em vista que existem muitas distorções, equívocos e desvios doutrinários acerca deste assunto. Nós, na lição de número 5, se não me engano, estudamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nessa lição, nós demos uma ênfase a essa doutrina esse pensamento materialista, inclusive que não se trata apenas de um pensamento, mas de práticas, porque existe o pensamento e existem as práticas. Essas práticas imbuídas por um pensamento materialista também é uma causa do enfraquecimento da mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus. Deus nos chamou para isso. Mordomia tem a ver com administração daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus nos confiou. Nessa lição também iremos falar sobre o evangelho da barganha. Devemos tomar muito cuidado com a teologia da barganha. Nós vamos explicar isso para vocês hoje. Também iremos refletir de um modo mais amplo, mais geral, sobre o que é essa mordomia cristão. Mas já quero te dizer, Deus, Ele é provedor, Deus, Ele é mantenedor e nós somos despenseiros desse Deus. Fique conosco até o final. Quero já te pedir, se você é novo no nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita aí e se inscreva, porque diariamente estamos postando palavra de Deus, mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Deixa já o seu like, isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. E compartilha nos grupos de estudo, aquele irmão que gosta de estudar a palavra de Deus, chama ele para esse círculo, para essa corrente de edificação da palavra de Deus, pois diariamente estamos postando ensinamentos da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos para a lição, a sutileza da mordomia cristã, textuário. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, Gênesis 14 e 20. A verdade prática, que é o pensamento do autor, diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Vamos ler também a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 14, versículo de número 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Querido Deus, Pai amado, eu te agradeço por mais uma oportunidade que temos de ler e estudar a tua palavra. Continua nos abençoando, abre o nosso entendimento, ilumina-nos, Senhor, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e também em tua graça. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão nos ouvindo nesse momento que estão sendo, Pai, abençoados pelo estudo da tua palavra. Abençoa ele de maneira poderosa, Pai, é o que te peço,
em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, irmãos, nesta lição de hoje, na verdade, nós temos uma refutação a essa famigerada teologia da prosperidade. Nós vamos ver dois extremos sobre essa doutrina da mordomia cristã, porque essa mordomia cristã diz respeito ao dizimar e ao ofertar, diz respeito a dízimos e diz respeito a ofertas. Então nós temos dois extremos, os que rejeitam e combatem a prática dos dízimos e das ofertas e fazem isso de maneira ferrenha, com unhas e dentes, e existe também um outro extremo que é o evangelho da barganha. Então nós vamos trazer luz e entendimento, pela graça do Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, sobre esse assunto. Então nós vamos para o tópico de número 1, conhecendo o evangelho da barganha. Que evangelho é esse? Nós temos visto que, infelizmente, a doutrina bíblica sobre devolver o dízimo e o ofertar estão sendo desvirtuados, estão sendo transformados em um balcão de negociações e de barganhas. Tem um texto do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola universal, no capítulo 2, que eu quero refletir com vocês sobre isso, que fala sobre os falsos mestres. Pedro já nos advertiu sobre os falsos mestres. No versículo de número 1 ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aí ele diz que introduzirão encobertamente heresias e perdição. Olha o termo que Pedro utiliza: e introduzirão encobertamente. Esse encobertamente no grego é pareisago, que significa secretamente, astutamente, sutilmente. Tem a ver com o que nós estamos estudando nesse trimestre e também nessa lição de hoje. O ataque sutil de Satanás, de maneira tão despercebida, atacando sem se mostrar que está atacando, ofendendo sem mostrar que está ofendendo, encobertamente. Introduzirão encobertamente, sutilmente, heresias de perdição. Porque uma coisa é você ensinar erroneamente sem saber que está ensinando algo errado. Principalmente quando nós iniciamos o ministério da pregação, do ensino, é comum cometermos alguns desvios, alguns erros, mas de maneira não intencional. Outra coisa é você saber que está de posse de um falso ensinamento, de algo que não é bíblico, e quer introduzir isso dentro do povo de Deus. E é isso que caracteriza os falsos doutores. Eles sabem do que estão falando, eles sabem que não tem base bíblica, mas ainda assim introduzem heresias de perdição dentro do arraial do povo de Deus. Então eles fazem isso intencionalmente. Eles muitas vezes pregam a verdade que nem eles mesmos acreditam. Há uma intencionalidade por trás de tudo isso, e muitas vezes movidos por ganância própria, por ambição, por avareza. E ele diz no versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Essa dissolução é apoleia no grego e fala de ruína, de perdição, fala de condenação. Então muitos seguirão esses falsos ensinamentos, esses falsos doutores, porque mais ambiciosos do que eles é aqueles próprios que desejam uma riqueza fácil, palavras mágicas que transformem a sua vida material de uma hora para outra, de maneira espontânea, de maneira fast food. Então os falsos doutores vai ao encontro de uma ambição humana, de um ego humano. O falso doutor, ele alimenta um ego que é humano, um anseio que é humano, de querer ter uma vida material melhor, e de maneira mais fácil possível. Então, muitos seguirão as suas dissoluções. E no versículo 3 ele diz: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Nós estamos vendo crentes se tornando mercadorias de balcão de pastores, de falsos pastores, permita usar esse termo.
os crentes estão se tornando mercadoria na mesa dos falsos pastores, dos falsos ensinadores. Porque o que vale é o que você tem. É a lã que a ovelha tem. Então, quanto mais ele puder enganar, ludibriar e sutilmente distorcer, alimentar o teu ego, assim ele fará, em busca de algo que você pode ofertar para ele. Esse é o evangelho da barganha. Essa é a teologia da barganha. Dê tudo que você tem para receber algo em troca. Você só recebe algo de Deus se você der algo a Deus. E por vezes nós vemos nesse jogo de barganha um Deus sendo colocado na parede. Um Deus em que, já que ele morreu por mim na cruz, então eu tenho direitos. E eu vou dar a Deus e manifestar a minha fé, contribuindo de alguma forma, entregando a minha casa, entregando o meu carro, entregando as minhas riquezas, mas eu quero algo em troca. Isso é o que caracteriza a barganha. Alegam que Deus, se Deus não der nada, porque eles estão negociando, se Deus não der nada, então Deus é um Deus mau, é um Deus ruim, ou nós não tivemos fé. Então, é toda uma teologia de barganha em que homens avarentos, falsos doutores, estão enriquecidos, utilizando esse evangelho da barganha, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O comentarista ainda fala sobre outro efeito colateral do evangelho da barganha, que é o fato desse dizimar e desse ofertar ser algo legalista, algo meritório. Eu faço, então eu dou o dízimo, nem eu devolvo, eu dou o dízimo, eu estou pagando o dízimo, eu estou pagando as ofertas, então eu mereço. Eu mereço porque eu contribuo. E a gente não pode encarar os dízimos e as ofertas como algo meritório, porque eu mereço, porque eu contribuo, então eu mereço, eu exijo, eu determino, tem que acontecer comigo, porque eu dei o dízimo, eu dei a oferta, e a gente não trata o dízimo e a oferta dessa maneira. Entenda que o dízimo e a oferta é uma manifestação de adoração a Deus, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Deus fez por nós, e é uma maneira de contribuir com a obra de Deus. Então é uma manifestação de gratidão e uma forma de alguma forma, contribuir para o reino de Deus. Porque eu costumo dizer que Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus sim precisa dos recursos, precisa de mantimento para que ela aconteça. Então Deus oportuniza aos fiéis para que eles contribuam com a obra e manifestem gratidão a Deus. Então deve ser um ato de gratidão, um ato de alegria, contribuir para a obra de Deus. Existe também outro efeito ainda desse dízimo e oferta, é quando ele é imposto, quando ele é legalista. Não, você tem que dar o dízimo, porque senão você vai para o inferno, porque senão você perde a salvação. E existem pastores que querem colocar goela abaixo. Na verdade, eu vejo que os dízimos e as ofertas devem ser uma doutrina ensinada à igreja com amor, com alegria, e não como uma forma de querer ver um meio de enriquecer com isso, e às vezes até colocar de maneira imposta, ameaçando os fiéis, encurralando os fiéis, colocando por livre e espontânea força. E a doutrina da mordomia cristã não pode ser tratada por pastores dessa maneira, da maneira impositiva, da maneira legalista, que se não fizer vai sair do púlpito, que se não contribuir não pode participar da Santa Ceia, vai ser disciplinado. E acredito que também não pode ser tratada a mordomia cristã por pastores dessa maneira, mas deve ser um ensino tratado com amor e com espontaneidade, voluntariedade. Deve ser ensinado aos irmãos que o dizimar e o ofertar é uma manifestação de gratidão a Deus e de adoração, de ser fiel a Deus, assim como Deus tem sido fiel e misericordioso conosco. Dito isso, vamos para o tópico número 2, onde ele fala sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Então, o dízimo ele era uma prática da lei mosaica, inclusive é uma das alegações feitas por aqueles que criticam o fato de contribuir com os dízimos e ofertas nos dias atuais. Esses que defendem que não é mais necessário nos dias atuais
contribuir com dízimo e com ofertas, alegam justamente esse ponto de vista, que o dízimo ficou apenas para o tempo da lei mosaica, apenas para o período veterotestamentário. Bem, é bem verdade que a lei veio regulamentar essa prática do dízimo, mas ela já existe antes mesmo da lei. Antes mesmo da lei mosaica, nós já vemos a prática de contribuir, de adorar a Deus através do dízimo. Como vimos na leitura bíblica em classe, Abraão, deu o dízimo de tudo o que recebeu. Então não existia lei no tempo de Abraão. Não existiam as leis de Moisés, as leis de Deus entregue através de Moisés. Não existia não existia a lei mosaica, mas já existia a prática do dizimar. Abraão deu o dízimo de tudo quanto tinha, centenas de anos antes da lei. Então, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou nega devolver o dízimo. Essas pessoas que são contrárias ao dízimo, existe uma justificativa mais aceitável, mais lógica de se compreender. São pessoas amantes do dinheiro. E como Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 10 da primeira epístola, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro tem enfraquecido a mordomia cristã. E muitos apegados ao dinheiro e aos bens materiais não larga, não abre a mão para contribuir com a obra de Deus de maneira nenhuma. São pessoas que só pensam em si próprias, egoístas, individualistas, que só pensam no seu bel prazer. Então, o dízimo é uma contribuição para o reino de Deus, para a obra de Deus, que somente quem tem um coração deliberado para a obra de Deus, que ama a obra de Deus, faz isso com alegria, sem ser forçado como que uma imposição, um dever, uma obrigação, mas ele faz isso por amor à obra. O amor à obra, o amor a Deus está acima das coisas dessa vida. Existe ainda aqueles que o pastor José Gonçalves até colocou aqui na lição, não devolvem, na verdade, os dízimos e as ofertas, porque considera isso como uma prática imposta e não uma contribuição. Eles enxergam que essa doutrina da mordomia cristã, de dizimar e ofertar especificamente, está sendo colocada de maneira imposta, como eu até citei anteriormente, e que por isso não contribui, e que isso não serve mais para os dias de hoje, para os cristãos da contemporaneidade. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, Paulo diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Paulo está dizendo, como é que a obra missionária vai sobreviver sem o dizimar, sem o ofertar? Como é que a obra de Deus vai prosseguir? E os pastores que vivem da obra, como farão sem esses recursos? Porque no tempo antigo, os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote sobreviviam das ofertas, desses dízimos que eram as contribuições dadas ao templo, ao tabernáculo ainda naquela época de Moisés. E não é diferente nos dias de hoje, é isso que Paulo está dizendo. Digno é aquele que vive da obra de Deus. Ele é digno do seu salário. Os pastores são dignos do seu salário, pois se entregam, se doam pela obra de Deus, e a igreja deve tratá-los com amor, tratá-los com cuidado, com zelo. Não só o pastor, mas a família pastoral, e isso diz respeito a recursos. Claro que não podemos entrar pelo outro extremo, em que pastores querem viver uma vida de luxo, querem viver uma vida de regalias, querem viver uma vida fácil, entre aspas, e querendo viver da fé alheia. Não podemos caminhar também por esse outro extremo, mas o ofertar, o dizimar, ele é sim bíblico, ele é sim uma prática também dada aos cristãos dos dias atuais como forma de contribuir para que o reino de Deus ganhe proporções maiores, se expanda na terra
e também uma forma de adoração ao nome do Senhor. No tópico de número 3, para nós encerrarmos, vamos falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã que nós temos falado desde o começo? Mordomia diz respeito à administração dos bens. Deus tem nos dado bens materiais. Essa casa não é sua, esse carro não é seu, esse dinheiro que está na sua conta bancária não é sua, não é seu. Esses bens que estão em seu nome não são seus, os terrenos, as empresas, nada é seu. Tudo é de Deus. Nós somos apenas despenseiros. Nós somos apenas mordomos que estamos administrando aquilo que é do Senhor. No mundo antigo, existia essa figura do mordomo, ele tinha a responsabilidade de zelar e de cuidar daquilo que era do seu Senhor. E essa figura do mordomo é dada também ao cristão, é atribuída ao servo de Deus. Inclusive Jesus fala sobre a parábola do mordomo fiel e do mordomo infiel, que o Senhor foi para uma terra distante e o mordomo teve que cuidar das coisas que são de Deus, que são do seu Senhor. Então Deus nos deu bens, Deus colocou em nossas mãos bens materiais para administrarmos aquilo que não é nosso, mas aquilo que é de Deus. Então, meu irmão, administre bem, com zelo, com responsabilidade, aquilo que não é seu, mas aquilo que é de Deus. E se Deus te deu algo em suas mãos, é porque Deus tem um propósito. Sua vida não é obra do acaso. Sua vida não está a paisana por aí, alheia. Não, você é um projeto de Deus e tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, todos os recursos que Deus colocou em suas mãos, é porque Deus tem um propósito. Não só para abençoar a sua vida, mas através da sua vida abençoar tantas outras mais. Mas só faremos isso quando tivermos em sintonia, em harmonia com o propósito de Deus, quando entendermos o que Deus tem para nós. Nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus provedor. No Salmo de número 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Em Deuteronômio 8, versículo 18, diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. O Senhor é quem te abençoa, o Senhor é quem te dá saúde, o ar para respirar, capacidade cognitiva, entendimento, compreensão. É o Senhor quem abre as portas para que você consiga e conquiste clientes, realize bem o seu emprego e assim Deus lhe abençoe com riquezas. É o Senhor quem faz isso, meu irmão. Não é apenas a sua capacidade humana, não é apenas o seu suor. Existe um Deus todo-poderoso que abre portas em uma dimensão espiritual para te abençoar. E ai de nós se não fosse a bênção de Deus. Então nós somos mordomos do Senhor. Na lição, o comentarista coloca assim: o sábio Salomão sabia que, aí cita Provérbios 10 e 22, a bênção do Senhor é quem enriquece. A bênção do Senhor enriquece, e esse enriquecimento não diz respeito apenas a bens materiais, a riqueza desse mundo. Essa riqueza de Deus é a verdadeira prosperidade, irmão. A prosperidade é bíblica. Leia o Salmo de número 1, que fala sobre prosperidade. A árvore que está ali junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade é bíblica, irmão. O que nós somos contra é essa falsificação, a esse evangelho barateado da barganha, dê para receber. Não. Nós acreditamos na prosperidade quando nós vivemos em sintonia, em conformidade com a palavra de Deus, e a bênção do Senhor ela é recalcada. E por vezes você pode ser um assalariado, mas vive a prosperidade de Deus porque consegue dormir em paz, tem saúde, tem uma família abençoada, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é uma riqueza maior do que essa, de ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, um vaso frágil e limitado. A verdadeira prosperidade não se resume às coisas dessa vida, mas àquilo que vem do alto. Porque as coisas da terra são passageiras, mas o que é de cima é eterno, é para sempre. Deus tem o melhor para nós e o melhor é a sua presença. E as demais coisas serão acrescentadas
de acordo com o propósito de Deus, e não com determinismo, e não com encurralar Jesus na parede e dizer, não, o Senhor morreu na cruz, então eu tenho direito, eu exijo, eu determino, e assim tem que acontecer. Nós confundimos as coisas quando Jesus disse, tudo quanto pedirdes, em meu nome farei. Só que na nossa cabeça a gente não compreende esse pedir. Esse pedir para nós tem um sentido de exigir e de determinar. Então a gente escuta pedir, mas na verdade a gente entende que é para exigir e determinar. Então é como se Jesus tivesse dito, e tudo quanto exigirdes, e tudo quanto determinardes será feito. Mas perceba, o texto diz, e tudo quanto pedirdes. E pedir é reconhecer que existe uma autoridade maior do que a nossa, alguém que é maior do que eu, que se ele quiser e se for a vontade dele, ele fará, porque eu estou pedindo e não exigindo e não determinando. Então, existe uma grande diferença entre exigir e pedir. E o Evangelho da Barganha coloca em nossa cabeça que eu tenho que exigir e que eu tenho que determinar. E não é isso que ensina a verdadeira prosperidade e a verdadeira doutrina bíblica, que é a doutrina da mordomia cristã. Portanto, eu encerro dizendo, ser dizimista, ser ofertante, é uma manifestação real, sincera, de que somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Que nós somos agradecidos pelo que Ele tem feito, o ar que respiramos, saúde, família. O Senhor tem nos abençoado com salvação, meu Deus. O que é que nós daremos a Deus para retribuir o que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Aquela morte na cruz do Calvário nos dando salvação. Nós que merecemos o inferno e agora estamos na maravilhosa luz e na presença de Deus, carimbado para ir morar no céu, pelo penhor do Espírito Santo, o que nós podemos retribuir a Deus, pelo que Ele já tem feito por nós, que Ele já fez e continuará fazendo por nós. É um ato mínimo que Deus pede, dízimos e ofertas, para que a obra de Deus seja abençoada. Então, ofertar e dizimar é uma manifestação, é um reconhecimento de que o Senhor é a fonte provedora de tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando o seu povo. Se você ficou conosco até o final deste estudo bíblico, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva. Estamos diariamente postando palavra de Deus. Se gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Deixa os seus comentários, sua opinião, deixa aí o seu aquilo que você entendeu da lição, as dúvidas que você teve, coloca aí pedidos de orações. Eu vou considerar tudo isso e vou interagir com vocês nessa ferramenta dos comentários. Também peço, compartilha esta mensagem nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e nos ajude a propagar o reino de Deus. Amém? Deus vos abençoe.